Fala galera, estamos aqui para mais uma cobertura de provas da nossa ultra revisão de Neuroped. Meu nome é Renata Mendonça, eu sou neuropediatra formada pela USP e hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre a mais temida das nossas aulas, que são as desordens genéticas e os erros inatos do metabolismo na Unifesp, que infelizmente é uma das provas que mais cobra genética, gente. Não cai, despenca a genética nas provas da Unifesp. Ano passado sozinho foram 6 questões. E aqui eu tô falando só de genética, digamos, pura, não associadas a distúrbios neuromusculares ou epilepsia, só questões de genética mesmo, assim, sem outras alterações juntos. Então, gente, realmente cai muito, não tem como a gente fugir desse tema. E o que mais cai? Pra gente, como as desordens genéticas são muito variáveis, a gente tem que tentar filtrar para as que caem mais constantemente nas provas. Então, o que mais cai são as associadas a transtornos de neurodesenvolvimento e as distúrbios de movimento. Erro inato também vira e mexe, cai aí uma questão na prova. Então, vamos começar com uma questão de 2024. Temos uma menina que tem uma regressão do desenvolvimento e com algumas alterações no exame neurológico, como, por exemplo, microcefalia adquirida, hipotonia global e ausência da comunicação social e verbal. E uma dica aqui, ela tem uma estereotipia manual constante, tipo esfregar as mãos. E aí ela vai te perguntar qual que é o diagnóstico mais provável, vai te dar várias opções aqui de doenças genéticas raras, lipofucinose seroide, gangliosidose, síndrome de Rett e distrofia neuroaxonal infantil. Então, gente, como que a gente vai fazer para responder aí essas questões? Primeiro, a gente tem que saber quais são as doenças genéticas associadas a transtornos do neurodesenvolvimento que são mais cobradas em prova. As principais são síndrome de Rett, síndrome de X frágil, o que às vezes pinta também Angelman e Prader-Willi. Então, é dessas que a gente vai relembrar aqui na aula de hoje. Falando da síndrome de Rett. A síndrome de Rett é uma doença genética que ocorre em meninas. Ela é ligada ao X, mas ela é dominante. Ou seja, um X só já vai fazer com que você tenha o quadro. E no caso dos meninos, ela é tão grave que normalmente é incompatível com a vida. É por isso que você só tem meninas acometidas, tá? E o quadro clínico clássico vai ser uma regressão do desenvolvimento, microcefalia adquirida e uma estereotipia manual ou perda do uso funcional das mãos. Isso é muito característico dessa doença, tá, gente? Essa estereotipia manual, essa perda do uso funcional das mãos. Se a questão te trouxe isso, se ela falou isso, você vai pensar em síndrome de Rett, porque poucas outras coisas em neurologia, isso é tão marcado, isso é tão sensível quanto na síndrome de Rett. Então, se a questão falou isso, é porque ela está tentando te dar uma dica para você localizar as questões. E como é que eu faço o diagnóstico? O gene associado a essa doença é o gene MECP2. Tem que saber esse gene? Tem. Esse é um dos genes que, infelizmente, tem que saber. Então, você faz a análise molecular desse gene e chega aí no diagnóstico final. E agora o X frágil. O X frágil é o parzinho do síndrome de Rett. Se o síndrome de Rett acontecer em meninas, o X frágil vai acontecer em meninos. Meninas não vão ser sintomáticas aqui. E você vai ter um quadro de um menino que vai ter sintomas de deficiência intelectual ou de autismo. Lembrar que é a causa mais frequente de deficiência intelectual genética sem ser síndrome de Down. E o que você vai ter? As dicas que a questão vai te trazer, né? Pode trazer outros homens afetados, então ele tem um irmão que tem um quadro parecido, tem o irmão da mãe, o tio materno dele com quadro parecido, já tá te falando, ó, talvez essa doença seja ligada ao X, pense aí sobre isso. E tem dismorfismos típicos. O que as questões mais trazem é a orelha grande, tá? Então, orelhas proeminentes, orelha grande, é o que a questão mais fala. Mas às vezes ela também fala da face alongada e da fronte ampla. E uma outra dica que nem sempre a questão vai te trazer, mas se ela te trouxer, você vai matar, porque vai falar, é uma coisa muito esquisita para você pensar em neurologia, que é o aumento do volume testicular. Então, essas são as 3 grandes dicas que as questões vão te trazer sobre síndrome do X frágil. E aí, o diagnóstico, você não pega com exoma, tá, pessoal? Então, o que você tem que fazer? É uma doença de expansão. Você vai ter uma expansão de um trinucleotídeo, que é essas 3 bases CGG, no gene associado, que é o FMR1. Então, saber que o exoma não pega já é o suficiente para responder a maioria das questões. Mas se você conseguir, se você tiver o tempinho aí de relembrar os exames genéticos, lembrar que o que deve ser feito é o PCR para avaliação dessa trinca, dessa CGG, no gene FMR1, você vai matar aí todas as questões sobre o diagnóstico. E Prader-Willi e Angelman? Prader-Willi e Angelman são sempre dados juntos porque eles envolvem as mesmas regiões cromossômicas, que é essa região do cromossomo 15, do braço curto, braço longo,
entre as regiões 11 e 13. E o que vai variar entre elas? Da onde que ela herdou essa alteração genética. Se for herdado dos genes paternos, você vai ter o Prader-Willi, então pai e Willi. Se for dos genes maternos, você vai ter o Angelman, então genes maternos. E essa é a única semelhança entre essas duas doenças, o resto são totalmente diferentes. O Prader-Willi, o quadro clínico mais clássico, é uma hipotonia axial. Isso às vezes é legal da gente lembrar nas provas de neurologia. Às vezes a criança até tem dificuldade de ganho de peso no primeiro ano de vida, em casos mais graves até precisa fazer gastrostomia, e depois ela vai evoluir com uma obesidade, uma hiperfagia e uma deficiência intelectual. Já o Angelman não tem nada a ver com isso. O Angelman, as principais manifestações vão ser deficiência intelectual e epilepsia. E aqui uma dica da questão pode ser episódios de riso motivado. Eles têm uma frase meio angelical, eles riem bastante. E é isso que a gente precisa saber. O teste de metilação é o teste diagnóstico e ele é igual para os dois. O que vai diferenciar é da onde que ele herdou essa questão genética. Aqui eu vou fazer um bônus, tá? De uma outra síndrome que pode cruzar com deficiência intelectual ou sintomas dentro do espectro autista, mas principalmente DI, que é a síndrome de Sotos. Eu não sei porquê, mas a Unifesp ama essa síndrome, que é o gigantismo cerebral. São crianças que vão ter um atraso do desenvolvimento, com ou sem deficiência intelectual, e o que vai marcar aqui é o crescimento excessivo, tanto de estatura quanto de perímetro cefálico. Pode ser só um ou pode ser o outro, mas o mais comum é ser os dois. E aqui tem uma figura de uma menininha aí com uma macrocrania para vocês lembrarem. Não sei porquê, mas as provas adoram cobrar. E o que elas cobram é só saber que elas cruzam com uma macrocrania. A maioria das questões sobre síndrome de Sotos vai ser: não é uma causa de microcefalia, e aí síndrome de Sotos vai estar entre elas. Ou é uma doença que cursa com macrocrania, e aí vai ter lá síndrome de Sotos nas suas opções. Então, lembrar que essa síndrome existe aí vai te ajudar aí na hora de responder algumas questões. E erro inato do metabolismo? Gente, erro inato do metabolismo eu sei que é uma das coisas que dá mais gatilho de estudar, porque é muito difícil, são muitos e a gente não tem como decorar todos e também a via metabólica de todos deles. Então a gente tem que achar o quê? As pistas diagnósticas que as questões vão te trazer. Os erros inatos do metabolismo mais cobrados na prova de neurologia são esses três: a hiperglicidemia não cetótica, a acidura glutárica do tipo 1 e a deficiência de biotinidase. Da hiperglicidemia não cetótica, o que a gente tem que saber? Ela é um acúmulo de glicina, e glicina é tóxico para o sistema nervoso central. Então você vai ter início dos sintomas ainda no período neonatal, com crises convulsivas refratárias. E aqui a dica vai ser um padrão de surto-supressão no eletroencefalo. Não é a única coisa que causa esse padrão, mas dentro aí desse contexto de erro inato, se erro inato for em uma das opções aí de resposta, você vai pensar em hiperglicidemia não cetótica. E o exame que você vai fazer para diagnosticar é o exoma, mas tem um exame muito bom que vai te ajudar a pensar sobre essa variação, essa alteração genética, que é o aumento de glicina. Que hiperglicidemia, você vai ter um aumento da glicina, tanto no líquor quanto no sangue, tá bom? E é isso que você tem que saber de hiperglicidemia não cetótica, não precisa saber mais nada. E a acidura glutárica tipo 1? Ela vai ser marcada por uma crise metabólica. Então, você vai ter um paciente que tinha o início do desenvolvimento normal ou só com uma macrocrania progressiva e lá com 6 meses teve um evento que ficou internado e aí a ressonância dele ficou totalmente alterada com esse achado típico de asas de morcego. A gente fala bastante sobre isso na aula de genética do curso, então se ficou com dúvida, se não lembra direito, volta lá para a aula. E ela pode ser um diferencial de maus tratos, isso é uma coisa legal de saber, porque ela pode dar hemorragia subdural e pode dar hemorragia retiniana. Então é legal de saber essas particularidades da glutárica. E de deficiência de biotinidase, tá no teste do pezinho, então tem que saber. E a coisa que eles mais perguntam é sobre o diagnóstico, porque o diagnóstico dele é baseado na atividade da enzima da biotinidase. E se ela for acima de 30%, ela é normal, ou seja, você não tem deficiência. Se for de 10% a 30%, você tem uma deficiência parcial, abaixo de 10% profunda. Então, o que a questão vai te dar? Por exemplo, um paciente com uma atividade de 50% e perguntar se ele deve repor biotina nesse paciente. A resposta é não, não deve, porque está normal o exame. É só isso que tem que saber de biotinidase. De outras coisas de erro inato é lembrar dos cheiros, gente. É tirar fotinho aqui da tabela e relembrar antes da prova. Porque as questões gostam de perguntar por algum motivo desses cheiros. A leucinose, que é outro erro inato do metabolismo, tem cheiro de xarope de bordo ou açúcar queimado na urina.
Fenilcetonúria tem cheiro de urina de rato ou cheiro de mofo, que aparentemente são cheiros parecidos, eu não sabia. Acidemia isovalérica tem cheiro de pés suados e tirosinemia tem cheiro de repolho. Esses são os que mais caem, gente, mas a questão normalmente é direta. Pergunta, fala o cheiro e pergunta qual que é a doença, então tem que saber. E agora sobre as doenças que cursam com distúrbios de movimento. Igual ao erro inato, aqui eu vou procurar pelas pistas diagnósticas e eu vou saber um pouquinho mais das 3 que mais caem. As que mais caem são distonia dopa-responsiva, doença de Wilson e ataxia de Friedreich. Então, distonia dopa-responsiva é uma distonia que ela vai se iniciar não tão nova, então não é um bebê que já começou com distonia, vai ser uma criança de 7 a 9 anos que vai começar com uma distonia em geral nos membros inferiores, pode falar que a perna fica dura, a perna fica rígida e vai progredindo para generalizada. Pode progredir tanto a ponto de parecer um paciente com paralisia cerebral. Mas qual que é o pulo do gato aqui? Responde muito bem ao teste de levodopa, afinal chama de distonia dopa responsiva. Inclusive pacientes com estado mais grave. Então, você tinha um paciente cadeirante que tinha diagnóstico de paralisia cerebral, que não era bem isso, e depois que você fez o teste de levodopa, ele volta a andar, ele volta a ter uma vida normal. Então, tem que saber dessa doença, porque eles gostam disso, de que responde ao tratamento, tá? E também é legal você saber que sempre que você tem um paciente com distonia e que você não sabe a causa dessa distonia, vale a pena fazer um teste de levodopa, porque vai que é uma distonia dopa-responsiva. Então, isso também é uma coisa que as questões gostam de perguntar. A doença de Wilson é uma doença associada ao acúmulo de cobre no organismo, que vai gerar sintomas aí tanto neurológicos, quanto hepáticos, quanto psiquiátricos. É essa trinca de sintomas. No ponto de vista neurológico, normalmente é distonia e parkinsonismo. E Parkinson é igual no paciente velho, paciente travado, andando devagar. E você tem algumas alterações clássicas na ressonância, que são alterações no gânglio da base e no mesencéfalo, que tem o sinal do panda, que é o mais comum. E de exames alterados, você vai ter alteração do cobre urinário e da ceruloplasmina. E a ataxia de Friedreich é a ataxia recessiva mais comum que a gente tem. E aqui o que é uma doença esquisita, porque você vai ter sintomas de acometimento do sistema nervoso central, você vai ter sintomas de acometimento do sistema nervoso periférico e você vai ter ataxia. Então é isso, por ser uma doença esquisita, que ela vai te dar as dicas na hora da questão. Então você vai ter um paciente atáxico que não tem reflexo, mas que vai ter um Babinski positivo, por exemplo. Isso pode ter clonos, por exemplo. E isso daí você vai achar esquisito. Então, como ele não tem reflexo, mas ele tem um Babinski, isso não faz sentido. Então, você vai lembrar aí dessa doença, que é esse mix aí de sintomas. E outra coisa que tem que saber dessa doença é que o exoma não pega para fazer o diagnóstico, tá? Precisa ser o PCR, porque assim como o X-frágil é uma doença de expansão. Então vamos voltar lá para a questão da Unifesp. Então, uma menina de 1 ano e 3 meses com regressão do desenvolvimento, microcefalia adquirida, hipotonia, ausência de comunicação social e verbal e tem essa estereotipia do tipo esfregar as mãos. Você não precisa saber qual é o quadro clínico da lipofucinose, da gangliosidose e da distrofia neuroaxonal infantil. Você só tem que saber que esse é o quadro clínico típico da síndrome de Rett. E a chance de cair síndrome de Rett é muito maior do que de cair distrofia neuroaxonal. Então, é assim que a gente vai estudando. É difícil genética para você, gente, é difícil para todo mundo. Ninguém sabe todas as doenças genéticas, então tem que tentar buscar as que mais caem. E a minha dica aqui, padrão ouro de hoje é, se tem orelha de porco e rabo de porco, você não vai pensar no macaco, tá bom? Você vai pensar num porco. Então é isso que a gente tem que fazer. Decore os pontos chaves das principais doenças, as doenças que mais caem em prova. Não precisa saber a doença como um todo, não precisa saber todos os estágios que a síndrome de Rett tem. Tem que saber, é menina, tem estereotipia, esfregar em mãos e pode ter microcefalia. Acabou, é isso que você tem que saber, sabe? Não é toda doença, não tente estudar tudo de todas as doenças genéticas. Tente focar nos pontos chaves, tá bom? Então, aqui os pontos chaves. X frágil, menino com DI, com orelha grande. Síndrome de Rett, menina com estereotipia manual. É assim que a gente vai decorando para tentar acertar o máximo de números de questões possíveis. E tenha na sua cabeça que as questões de genética, muita gente vai errar também. Então, se cair uma coisa que você nunca viu antes, não se desespere, é difícil para todo mundo, tá bom? Mas eu tenho certeza que vocês vão arrasar, não vão se confundir com seus porquinhos por aí e vão acertar aí as questões que caírem. Pra cima, galera! E hoje eu vou falar com vocês sobre as doenças neuromusculares que mais caem na Unifesp. E, gente, todo ano cai pelo menos uma questão de neuromuscular.
Tem ano que cai muito, tem ano que cai 5 questões, tem ano que cai uma só, mas todo ano, pelo menos uma questão é certo que vai cair, tá? E o que mais cai? O principal, gente, é o AMI, a atrofia muscular espinhal. Depois do AMI é a distrofia muscular de Duchenne, e depois de Duchenne vamos ter o Guillain-Barré. Então o Guillain-Barré até que é o que menos cai aqui dentre essas. Então vamos para uma questão, né, da Unifesp de 2025, para a gente mostrar que tipo de coisa que vai cair na prova de vocês. Então, é uma questão bem direta, não tem muita firula não. Pergunta sobre o quadro clínico do AMI associado ao gene SMN1, ele nem te perguntou, ele poderia te perguntar isso, mas nessa questão ele nem te perguntou. É correto afirmar que comprometimento cognitivo é proeminente, tem início precoce? A fasciculação de língua você só vê nos casos de início tardio? A fraqueza é predomínio proximal nos membros inferiores e os reflexos osteotendíneos são exaltados. Ou seja, gente, questão direta, tem que saber o quadro clínico de AMI, porque cada um desses pontos são os pontos mais importantes do exame neurológico do paciente com AMI. Então, primeiro, antes da gente entrar na doença mesmo, antes de falar de AMI, de Duchenne, vamos relembrar aqui um geralzão das doenças neuromusculares. E principalmente aqui, o que a gente tem que saber? As características clínicas clássicas que vão fazer você pensar que o paciente tem uma doença neuromuscular. Então, um paciente que tem uma fraqueza, com reflexos diminuídos ou abolidos, e o paciente hipotônico. Esses 3 primeiros são os principais fatores que vão te localizar como uma doença neuromuscular, uma doença do segundo neurônio para frente, né? Não precisa ter todos necessariamente, especialmente os reflexos diminuídos, eles não estão presentes em todas as doenças. Tem algumas doenças que vão ter reflexos normais, mas nunca você vai pensar num reflexo exaltado em doença neuromuscular. Isso é o que você mais tem que saber. Os reflexos normalmente são reduzidos ou abolidos e nunca exaltados, tá bom? E a fatigabilidade? Fatigabilidade é você fazer o mesmo movimento várias vezes e aí vai ficando fraco, progressivamente fraco, ou que flutua aí ao longo do dia. Então, no começo do dia, seus sintomas estão leves e no final do dia você está fraco. Isso vai te localizar para um lugar muito específico de doença neuromuscular, que é a junção neuromuscular, que aí é principalmente o que vamos ter é a miastenia graves e miastenias congênitas. Então é isso que tem que te dar o gatilho aí para você pensar nas doenças neuromusculares. Então isso aqui vai estar presente em todas as doenças que a gente vai falar hoje, tá, pessoal? Então vamos começar a falar da atrofia muscular espinhal. Então, gente, a atrofia muscular espinhal tem que saber os tipos. Às vezes cai na prova para saber se é um tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, apesar de que vocês vão ver que com o tratamento a gente não vai mais ver tanto isso aqui igual a gente vê atualmente. E os tipos são definidos pelo marco motor máximo. Então, o tipo 1 é aquele que não senta sem apoio, então o paciente que nunca chegou a sentar. O tipo 2 é aquele que chegou a sentar, mas não chegou a andar, e o tipo 3 é aquele que conseguiu andar. Bem direto, nada que chame muito a atenção, nada que dê muitas dúvidas. Tem o tipo 4? Sim, tem o tipo 4, que é de início adulto e que eu nunca vi cair em prova, então não vamos nem citar ele por aqui hoje. E são os sintomas mais clássicos que a gente vê? Uma fraqueza progressiva e simétrica que começa nos membros inferiores, é mais exuberante nos membros inferiores e é pior proximal do que distal. Ou seja, é pior na perna do que no braço e é pior no quadril do que no pé, tá, pessoal? Isso tem que saber, isso é o básico, isso é o jeitão clássico aí do AMI. São pacientes que têm uma flacidez e pela própria fraqueza eles podem ter uma alteração chamada tórax em sino. Então o tórax dele fica grandão, assim, parecendo um sino. Isso acontece em outras doenças neuromusculares também, em geral doenças mais graves que vão levar a essa alteração. Os reflexos vão ser abolidos, principalmente o patelar, tá? Esse é o principal reflexo que vai estar abolido aí no AMI, mas se o paciente já tiver fraqueza de membros superiores, também já vai estar abolido em membros superiores. E o cognitivo é preservado, você vai ter um paciente todo mole, todo fraco, mas espertinho, sorri, olha pra você, quando for maiorzinho, conversa, faz piada, porque o cognitivo dele está preservado, tá, pessoal? E aqui a grande dica das questões, a fasciculação de língua. Fasciculação é um achado muito pouco frequente nas doenças neuromusculares, tá? Praticamente na pediatria, se caiu fasciculação de língua, você vai pensar em AMI, tá? Fasciculação não é fácil de ver em outras doenças, tá muito associado à lesão do próprio nervo, então, do neurônio motor inferior, e isso é um marco aí do AMI. Quando a gente tem um paciente com AMI, quando a gente suspeita, isso mesmo na prática clínica, a gente tem que procurar aí a fasciculação, e é assim também nas questões. Falou que tem fasciculação de língua, você vai pensar em AMI.
E aí tem o paciente com todos esses achados, a gente vai pensar que ele tem um diagnóstico para AME e como que eu confirmo esse diagnóstico? Fazendo o teste genético específico. E aqui o teste genético é o MLPA, porque o que eu quero ver é se ele tem cópias do SMN1. O SMN1, gente, pode parecer difícil de decorar essa sopinha de letrinhas aí, mas é fácil se você souber o que cada letrinha significa. Então, SMN significa Survivor Motor Neuron. Então, é literalmente sobrevivência do neurônio motor. Então, é um gene que está associado à sobrevivência desse neurônio motor. Quando esse gene está ausente, o seu neurônio motor começa a morrer, e aí você tem o AME. Então, faz bastante sentido, é fácil da gente decorar se a gente lembrar o que significa cada letra, tá? E para a gente ter o diagnóstico do AME, o paciente não deve ter nenhuma cópia do SMN1. Se ele tiver uma cópia, ele já excluímos o diagnóstico de AME. Ele tem que ter 0 cópias do SMN1, tá, pessoal? E aqui eu vou falar um pouquinho, bem rápido, sobre o tratamento, tá? E por que eu vou falar do tratamento? Porque aqui eles são modificadores da doença. Eles mudaram a história do AME. O AME tipo 1, o paciente morria antes dos 2 anos de vida. E agora eles têm uma vida normal com esse tratamento. Então nós temos não só um, mas temos 3 opções de tratamento. O antinucleotídeo antisense, que é o nocinescena, o pequenas moléculas, que é o Rigisplan, e a terapia de reposição gênica, que é o Zolgensma, que é esse nome, o nome não comercial é esse nomezão grandão aí. As questões nunca vão te perguntar, ou pelo menos eu nunca vi uma questão perguntando até hoje, sobre o tratamento, qual é o nome das terapias e qual que é o mecanismo de ação. Mas uma coisa que elas podem te perguntar, porque isso faz muita diferença, é sobre o tempo do tratamento. E o tratamento tem que ser precoce. Quanto mais cedo a gente identifica esses pacientes e começa o tratamento, melhor a evolução. Isso é muito importante, porque estão considerando até colocar no teste do pezinho, está sendo estudado sobre isso. Porque a partir do momento que o neurônio motor morre, você não consegue recuperar ele. Mas todas essas terapias, elas evitam que o neurônio motor morra. Então o paciente tem uma vida normal, pessoal. Então tem que saber aqui que é uma doença que tem tratamento e o tratamento tem que ser rápido, tá? Não pode comer bola aqui e perder tempo. E sobre o Duchenne? O Duchenne já é mais diferente aqui. O que nós temos? De parte clínica, nós temos uma progressão de sintomas. Então, normalmente, os sintomas iniciais, aí, que são aqueles antes dos 3 anos de idade, vão ser quedas frequentes, dificuldade para correr, subir escada, e uma coisa que chama muito atenção aqui, hipertrofia de panturrilhas. Uma coisa esquisita para a questão de trazer. Se ela te falar isso, é porque ela está querendo que você pense em Duchenne, tá, pessoal? E entre 3 e 4 anos, essa fraqueza vai ficando mais intensa com o levantar de Gowers ou levantar miopático. É outra coisa que as questões, eu só vi questão de trazer para falar de Duchenne, apesar de ela estar presente em outras doenças neuromusculares. Então é legal saber esse nome também. É aquela criança que vai estar sentada no chão e não vai conseguir levantar sozinha, ela vai escalar a própria perna para conseguir levantar, porque ela tem muita fraqueza proximal. Além disso, você tem outras questões, lordose, uma piora progressiva da fraqueza. Entre os 8 e 12 anos, eles perdem a marcha, ficam restritos à cadeira de rodas e morrem entre a 3ª e 4ª década de vida, normalmente por complicações cardíacas ou respiratórias. O que a gente tem que saber mesmo do Duchenne? Pontos fundamentais que você precisa lembrar. Primeiro, que é uma herança recessiva ligada ao X, ou seja, acomete só menino. Então, vai ser sempre um menino na história, com fraqueza progressiva, hipertrofia de panturrilhas e levantar miopático. São essas as características clássicas. Normalmente não é uma fraqueza que começa aí no 1º ano de vida, tá, pessoal? Vai ser uma fraqueza com um paciente um pouquinho mais velho. E outra dica que a questão pode trazer, justamente por essa herança recessiva, é outros parentes meninos com sintomas parecidos. E de exame, você vai ter um aumento importante de CPK. Não é que, se o limite da CPK do laboratório for até 190, não é que vai estar 200 a CPK desse menino, vai estar 10 mil, vai estar muito aumentado, tá? Vai estar bem aumentado. Tem que saber disso, que isso é um marcador aí do Duchenne. E vai ter aumento de transaminases também. Às vezes, são até pacientes que são confundidos com pacientes que têm hepatite. Falam, nossa, meu filho teve 4 ou 5 hepatites. Você acha esquisito ter tanta hepatite assim. E, na verdade, não é que você tem lesão hepática, é que você tem lesão muscular e as transaminases estão aumentadas por conta disso, tá? Então, isso é uma pegadinha aí que pode cair nas questões. E o diagnóstico também é feito com MLPA, tá, pessoal? E tratamento. Aqui, a gente até tem terapia gênica, tá? Tá sendo estudado, já foi aprovado no Brasil, mas no momento tá em pausa. Então,
não precisa saber para essa prova, porque não temos validação de que funciona tão efetivamente igual a gente tem no AME. Mas a gente tem que saber que existe tratamento com reabilitação, esses pacientes têm indicação de fazer corticoide terapia, com prednisolona mesmo, ou com deflazacort. E tem que ter todos os cuidados respiratórios, ósseos e cuidados cardíacos que esses pacientes vão precisar. E outras distrofias musculares. Aqui, gente, eu vou falar das distrofias musculares congênitas, são doenças genéticas raras, difíceis e que às vezes pinta na prova, porque a Unifesp gosta de uma genética, como a gente sabe. Então, eu vou só falar dos pontos-chave de cada uma. Então, as distrofias musculares congênitas são aquelas doenças em que o bebê nasceu com uma alteração na fibra muscular, com uma fibra muscular distrófica. E aí, nós temos algumas doenças mais comuns, que é a Lama 2, que aqui você vai ter pacientes, todos eles vão ter fraqueza, vão ter dificuldade respiratória, vão ter hipotonia, todo aquele quadro básico aí das doenças neuromusculares. Mas como que você vai diferenciar um e do outro? No Lama 2, associada à deficiência de merosina, você tem alteração de substância branca na ressonância. Nas doenças associadas ao colágeno, você vai ter hiperextensibilidade articular e alterações cutâneas, então cicatriz hipertrófica, queloide, que vão te localizar aí no colágeno. Na alfa-distrofinoglicanopatia, você vai ter uma alteração cortical importante, pacientes com epilepsia, um atraso importante de desenvolvimento, alterações oculares, alteração de retina. É um quadro bem diferente, até às vezes é difícil de você matar, assim, que é uma doença muscular. E a relacionada à lamina, você vai ter um fenótipo clássico, que é o fenótipo dropped head, que é a cabeça caída. Você tem uma fraqueza cervical muito importante em relação à fraqueza global do paciente. Então, é mais fraco no pescoço do que em outros lugares. E aqui, uma coisa que eu já vi questão perguntar é sobre cardiopatia. Esses pacientes fazem muita cardiopatia. Então, tem que fazer segmento com eco e com Holter. E a Guillain-Barré? Guillain-Barré eu acho que é a mais conhecida da gente, dos pediatras, né? Então, vou passar um pouquinho mais rápido. Mas a síndrome clássica é aquele paciente que é precedido por um sintoma infeccioso, normalmente vias aéreas superiores ou gastrointestinal, lembrado do Campylobacter jejuni. E a clínica vai ser uma fraqueza ascendente simétrica e alterações sensitivas também ascendentes e simétricas e reflexos abolidos. Você tem de exames importantes um líquor com dissociação albuminocitológica, então aumento de proteína com celularidade normal, e você tem que lembrar que esses pacientes fazem muita disfunção autonômica, então isso é importantíssimo de cuidado de UTI aí para esses pacientes. E o tratamento não faz corticoide, é plasmaférese ou imunoglobulina. Então, gente, a pegadinha que cai muitas vezes é do corticoide, tá? Então, corticoide não é usado para tratamento com Guillain-Barré, é plasmaférese ou imunoglobulina. Outra pegadinha, não é bem uma pegadinha, mas uma coisa que nem todo mundo conhece, é a variante de Miller-Fisher, que é uma variante de Guillain-Barré, mas que o quadro clínico é bem diferente. É um paciente que vai ter a reflexia, a alteração de motricidade ocular e ataxia. Essa variante está associada a um anticorpo específico, que é esse anti-GQ1B, tá, pessoal? Então tem que saber essa variante. E por fim, a outra que eu acho a mais difícil das pegadinhas, que é um paciente que tem fraqueza descendente, muita alteração de nervo craniano e uma história alimentar aí de risco. Então, por exemplo, comeu mel. Então aí tem que lembrar de botulismo, tá? A Unifesp já perguntou e é muito parecido o quadro clínico com Guillain-Barré. Então, gente, voltando aqui para a nossa questão, direto ao ponto. O AME não tem comprometimento cognitivo, o cognitivo é excelente, a fasciculação de língua é evidente mesmo nos bebês, reflexos osteotendíneos são abolidos. Então aqui ficamos com a alternativa C, né, a fraqueza muscular com predomínio proximal e em membros inferiores, conforme a gente relembrou na aula de hoje. E qual que vai ser minha dica padrão ouro aqui? Gente, vai ser um bate-bola, jogo rápido, quem é esse Pokémon? Quais são as coisas mais importantes de cada uma das doenças? Então, primeiro, AME, fasciculação de língua. Esse daí é bate-bola. Distrofia muscular de Duchenne, hipertrofia de panturrilha, CPK nas alturas. Miastenia graves é flutuabilidade, então sintomas que pioram ao final do dia, sintomas que pioram com a frequência. Quanto mais você faz, pior é o sintoma. Então, vai lembrar desse detalhe. Essas três são as mais importantes, tá, pessoal? Mas vamos lembrar de outras duas mais dificinhas, que é lamina, você vai lembrar do fenótipo dropped head, e o Lama 2, você vai lembrar das alterações de ressonância da substância branca, tá, pessoal? Esse daqui é só pontos chaves para você associar com cada uma das doenças. Então, fechou, galera, pra cima, certeza que vocês vão matar aí todas as questões de neuromuscular da Unifesp. E hoje a gente vai falar da prova da Unifesp, da neuroanatomia aplicada, semiologia e as principais malformações.
Gente, todo ano cai pelo menos 1, 2 questões aí de neuroanatomia, tá? No ano passado, sozinho foram 3, em 2024 foram 6, então cai bastante. E o que mais cai exatamente? Principalmente a questão de diagnóstico topográfico ou características do exame neurológico. Então, paciente com alguma alteração neurológica, para você falar, é uma lesão do sistema nervoso central, é um paciente com paralisia cerebral, você falar e topografar onde que você está pensando, ou topografar nos nervos cranianos. A outra coisa que ele pergunta bastante é sobre desenvolvimento, marcos do desenvolvimento mesmo. O exame da paralisia cerebral e o que menos cai são as malformações. Então vamos focar aqui principal no que mais cai, né, gente? Vamos focar no exame neurológico. E para isso eu trouxe uma questão da Unifesp. Essa questão ela é direta. Ela é um neonatologista que foi fazer a avaliação de um recém-nascido. E aí ele passou o exame neurológico para o preceptor dele e a questão vai te perguntar se esse exame foi completo ou não, se ele esqueceu alguma coisa ou não. Então, o que ele passou para o preceptor? Os dados vitais, o estado comportamental de acordo com a classificação de Brazelton, o nível de alerta, os nervos cranianos, motricidade e sensibilidade. E aí a questão vai te perguntar, esse exame está completo, ou não está completo porque esqueceu os reflexos primitivos, ou não, a classificação que ele usou para descrever o estado comportamental não deve ser usada no RN, deve ser a de Preston, não a de Brazelton. E por fim, ele esqueceu de outras coisas, exame do crânio, exame da coluna e reflexos primitivos. Então, para a gente conseguir responder essa pergunta, o que a gente precisa? Lembrar de como funciona o exame neurológico. Então, gente, o exame neurológico básico que a gente sempre faz, que eu acho que é o exame clínico mais difícil da medicina inteira, porque ele é gigante. Então, a gente tem que tentar sistematizar. Primeira coisa que a gente faz é a avaliação da consciência. O paciente está alerta, responde, conta a própria história, ou não, está torporoso, sonolento, como é que está essa questão da consciência dele. Depois a gente vai avaliar a motricidade. Então, vamos ver os reflexos do paciente, reflexos profundos, vamos ver o tônus muscular, vamos fazer manobras para avaliação da força, já a gente fala um pouco mais sobre isso. Depois a gente vai avaliar a sensibilidade, lembrar que a superficial é a térmico e dolorosa e a sensibilidade profunda é aquela que vai levar a informação vibratória, artrestesia, que é onde que as articulações estão no espaço, e quando você tem lesões bilaterais, quando você tem acometimento bilateral, você tem também alterações de equilíbrio, então o sinal do Romberg positivo, por exemplo. O quarto passo é a avaliação da coordenação. Normalmente aqui a gente faz as manobras de avaliação cerebelar, então as famosas do índex nariz, ou o nariz do paciente, índex do examinador, e equilíbrio e marcha. Esse daqui, gente, vai ser o beabá, a gente vai fazer para todos os pacientes, tá? Importa se você mudou a ordem? Não, o que importa é que você sistematize e que você avalie todos esses 5 pontos, tá bom? Então vamos falar um pouquinho só mais sobre a avaliação, até eu esqueci aqui, a avaliação dos nervos cranianos que ficou faltando, então não pode esquecer igual eu acabei de fazer, tem que avaliar os nervos cranianos. Então vamos falar um pouquinho da avaliação das forças, tá? Então pessoal, a força a gente pode avaliar de alguns jeitos. Uma é a avaliação direta da força. Então eu vou pedir para o paciente, por exemplo, fazer uma força e você vai com a sua mão e tenta esticar o braço do paciente para você ver aí como que está a força muscular de cada grupo. Essas são as manobras de oposição. Mas você também tem as manobras deficitárias, que você vai pedir para o paciente ficar numa postura e vai ver se ele consegue manter essa postura ou se tem alguma queda. Essas manobras, a Unifesp gosta de cobrar, tá? O nome delas. Então, vamos separar aqui as principais. De membro superior, nós temos 2 principais. Primeiro é a prova do desvio pronador. E como que é essa prova? Você vai pedir para o paciente estender os 2 braços e manter. O paciente que tem uma fraqueza, ele vai desviar e pronação é esse movimento que eu estou fazendo, é voltar a mão aqui para dentro do corpo. E isso mostra para mim que ele tem uma fraqueza piramidal, que ele tem uma fraqueza desse sistema nervoso central. A outra prova é a prova dos braços estendidos, também chamada de prova de Mingazini para os membros superiores. É quase a mesma coisa, mas aí o paciente fica com as mãos voltadas com a palma para baixo, tá bom? As duas são boas, as duas são usadas para avaliar forças de membros superiores. E de membros inferiores também são 2 principais provas. A prova de Mingazini para os membros inferiores. Normalmente, quando as pessoas falam só Mingazini, elas estão falando dos membros inferiores, tá? Então, se não tiver na prova, tiver só o nome Mingazini, pense que deve ser membro inferior. E como que é essa avaliação? O paciente vai estar deitado na maca e você vai pedir para ele dobrar a perna igual essa prova aí que está escrita. O paciente tem que conseguir sustentar aí pelo menos 1 minutinho nessa posição, tá bom?
E a última prova é a prova de Barré, que o paciente vai estar virado de barriga para baixo na maca e você vai pedir para ele dobrar os joelhos. Também é menos usada, mas também pode ser. As provas da Unicamp, às vezes, eles vão te perguntar, da Unifesp, perdão, vão te perguntar o quê? Quais dessas manobras é usada para avaliar a força em membros superiores? E aí vai falar desvio pronador, vai falar Mingazini para membros, vai falar Mingazini, vai falar Barré e vai falar um index nariz. Então aí você vai ter que achar dentre todos esses nomes das provas qual que é aquela que é destinada à avaliação dos membros superiores. É desse jeito que cai na Unifesp. E tem algumas particularidades, né, da pediatria. Então, a primeira delas que a gente nunca pode esquecer é a avaliação do perímetro cefálico e exame do crânio. E exame do crânio, gente, não é só fontanela. Lembrar que você tem que ver o formato do crânio, se tem alguma simetria, tem que fazer a avaliação das suturas, ver se elas são abertas. Tudo isso faz parte do exame do lactente, né? E o exame da coluna, que especialmente para o recém-nascido. Você vai fazer no lactente também? Vai fazer, especialmente se é a primeira vez que você está vendo aquele paciente. Mas no RN você não pode comer bola. Você tem que ver se tem alguma fosseta sacral, se tem alguma coisa de disrafismo que pode estar passando aí. Então tem que fazer esse exame da coluna. Você tem que avaliar os reflexos primitivos e nos pacientes um pouquinho maiores você vai avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor. Então, o que é importante de lembrar de marcos motores mais importantes aí do desenvolvimento? Então, o paciente que consegue o sustento cefálico completo, normalmente é por volta dos 4 meses. Senta sem apoio, 6, 7 meses. Fica em pé, 12 meses. Anda, 15. Esses números, eles variam de acordo com qual protocolo você está usando. Está usando Denver, está usando o protocolo do CDC. Mas não varia muito. Então, você tem uma noção aí de mais ou menos quando é cada marco, você consegue ver se está adequado ou não. E aqui dos reflexos primitivos. Dificilmente a Unifesp vai te perguntar diretamente sobre um reflexo. O que ela gosta de fazer? Ela vai te dar um quadro clínico de um paciente e falar o que ele tem, para você interpretar se esse exame está normal ou está alterado. Então aqui o que é importante dos reflexos primitivos? Muito mais importante do que você saber quais são os reflexos e se eles estão presentes, é você saber que idade eles devem desaparecer, porque isso que vai te indicar a maturação aí do desenvolvimento neurológico. Então qual idade que eles têm que estar presentes e qual idade que eles têm que sumir, é isso que você tem que saber. Então, lembrar, gente, que o desenvolvimento do bebê, ele é feito no sentido crânio-caudal, né? A mielinização é sentido crânio-caudal. Então, as coisas do pé vão demorar mais para desaparecer do que as coisas da cabeça. Então, com esse raciocínio, a gente consegue segmentar aí os reflexos mais importantes. Então, o tônico cervical assimétrico vai desaparecer por volta aí dos 3 meses. O reflexo de Moro, que aí já estamos braços e mãozinhas, por volta dos 6 meses. Pressão palmar, também por volta dos 6 meses, e pressão plantar, 12 meses. Então, segue essa escadinha. O da sucção, como é que eu faço para lembrar? Porque esse é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais para frente, né? 6 meses. Mas faz muito sentido quando você pensa no desenvolvimento do bebê. Porque com 6 meses, ele vai começar a se alimentar de outras coisas, não vai ser só um aleitamento materno exclusivo. Então, o reflexo da sucção já vai ter diminuído aí nessa faixa etária. E aqui algumas dicas semiológicas para vocês lembrarem, tá? Na hora da prova. O que é uma hipertonia? A hipertonia é um aumento do tônus muscular. Ela pode ser plástica ou ela pode ser elástica. A elástica é aquela hipertonia que varia com a velocidade. Então, no começo do movimento não é tão duro, no final, quando você está indo mais rápido, ele é mais duro, ele é mais espástico. Velocidade e amplitude do movimento. Tudo isso vai fazer variar esse tônus muscular. Esse é um achado típico de lesão do sistema nervoso central. Então, essa é uma coisa que as provas gostam de perguntar. Assim como os reflexos exaltados e o paciente com clonos. Então, você pega o pezinho do paciente, ele faz esse movimento de vai e volta na hora que você faz uma pressão sobre ele, isso é chamado clonos. E isso tudo indica lesão do sistema nervoso central, indica lesão de trato piramidal. E está presente aonde? Na paralisia cerebral, por exemplo. É o grande marco aqui na pediatria de lesões do sistema nervoso central. É o protótipo, né? Também está presente em lesões medulares, também está presente em algumas doenças genéticas que afetam aí o sistema nervoso central. E aqui outras dicas bate-bola, jogo rápido. Se a questão te trouxer que o paciente tem sintomas que pioram no escuro, então, por exemplo, ele tem dificuldade de equilíbrio, na hora que ele vai tomar banho, fechou os olhos para lavar o cabelo, caiu. Você vai pensar em alterações de sensibilidade profunda, tá? Se o paciente não tem dificuldade de fazer atos coordenados ou ter uma coordenação motora, ele erra o alvo, por exemplo, quando ele está fazendo manobras, ele está parecendo meio bêbado, aí você vai pensar em lesões de vias cerebelares. E por fim,
a função, o reconhecimento de objetos pelo tato, ou seja, eu fechar o olho, pegar uma caneca na minha mão e só com o meu tato reconhecer que eu estou segurando uma caneca, isso é a minha sensibilidade cortical, tá bom? Então agora vamos voltar aqui para a questão para a gente ver como a gente, sabendo as etapas do exame neurológico, como a gente consegue responder ela. Então, o exame foi completo? Nós temos um RN. O que ele te deu? Deu os dados vitais, sempre é bom falar, né? Estado comportamental, beleza, já falou do nível de consciência, nível de alerta. Fez os nervos cranianos, fez a motricidade, fez a sensibilidade. O que faltou aqui? Faltou coordenação? Faltou, mas gente, é um RN. Um RN não tem coordenação para você testar. Então isso daqui a gente vai dar uma aliviada aí para a questão. Faltou equilíbrio e marcha. De novo, é um RN, ele não tem nem sustento cervical, você não vai conseguir avaliar o equilíbrio e marcha dele. Então esses dois, ó, não estão avaliados, mas faz sentido não estar avaliado. Mas o que faltou aqui, que é muito importante que a gente comentou? O exame do crânio e o exame da coluna e os reflexos primitivos. Então, com isso, a gente consegue matar a questão. Eu sei que aqui a dúvida, na hora que o aluno estava lendo, deve ser principalmente em relação à escala. Fala, nossa, eu nunca ouvi falar dessa escala de Brazelton, nunca vi essa escala de Preston, mas você não precisava saber de nenhuma dessas escalas para responder a questão de forma adequada. Se você sabe como que é feito o exame neurológico, você sabe o que está faltando. E você percebe que a questão não é a escala que faltou, é todo o resto dessa avaliação crânio, coluna, reflexos primitivos que não foram feitas. Então não precisava saber, mas para ver das dúvidas aqui, só para a título de conhecimento, as duas escalas são usadas na avaliação do estado de alerta neonatal, tá bom? E aqui quais são as dicas padrão ouro da aula de hoje. Então, principalmente, gente, não esqueça do exame do crânio. Isso é uma coisa que a gente esquece nas questões, a gente esquece às vezes na prática clínica e é muito importante, não pode esquecer. Não esqueçam do crânio do bebezinho aí. E organize as etapas do exame neurológico e saiba quais são as alterações mais comuns. Foi o que eu falei, não importa qual a ordem que você faça, desde que você faça tudo. Então tenha na sua cabeça aí um esquema do exame neurológico. E antes da prova, relembre os marcos do desenvolvimento, que às vezes a gente troca aí as idades, e principalmente as idades de desaparecimento dos reflexos primitivos, que isso não é uma coisa que a gente usa tanto na prática clínica, especialmente quem não é neurologista, e a gente pode aí se trocar com algumas dessas idades. Pra cima, galera, eu tenho certeza que vocês vão gabaritar aí todas as questões da Unifesp. Vamos falar de outro foco aqui dentro da Unifesp, então. Quero entrar no assunto de epilepsias. Também é um assunto, assim como neurodesenvolvimento, que cai pra dedéu. Essa aqui, então, gente, qualquer prova de neuro que você fizer vai cair muito. Uma das grandes sub-áreas aí da neurologia infantil. E, como a gente pode ver, no último ano aí foi um assunto que despencou. Isso cai todo ano, tá? Mesmo aqui eu só coloquei as principais questões, cujo principal tema foi epilepsia. Mas sempre tem algumas questões ali que o subfocam a epilepsia. Às vezes, para você responder adequadamente, precisa ter alguma noção de EPI. Então, o que a gente tem que saber dentro da Unifesp sobre epilepsias? Não dá para ir para essa prova sem dominar as principais síndromes epiléticas. E eu quero aqui ir além do que a gente conversou em aula, se você foi nosso aluno ali dentro do curso da reta final da pediatria. Então, aqui, o que eu quero ir além? A gente fala um pouco lá na aula para você que é aluno de cada uma, mas quando eu vou entrar nos detalhes, eu tenho os artigos da ILAI, da International League of Epilepsy, e que a gente tem cada um dos detalhes, como o eletro é um alerta, como o eletro é mandatório, qual que tem que ser o perfil, qual idade que não pode, qual idade que pode. Eu tenho um quadrinho desse para cada uma das principais síndromes epiléticas. Então eu peguei esses quadrinhos e dei uma aprofundada um pouco maior dentro das provas ali da Unifesp, tá bom? Então o que eu tenho que saber? Como que cai? O que mais cai dentro da Unifesp? Principal disparado, epilepsia, ausência na infância. Tem mais coisa? Tem. Crise febril de vez em quando cai um pouco e umas outras coisinhas, outras cositas mas bem aleatórias, que não vai ser o foco aqui, que sempre vai ter alguma questão ali que vai fugir um pouco do padrão da prova, mas eu quero entrar nas principais provas para você, nas principais epilepsias, perdão. Para a gente entender, vamos dar uma olhada na questão. Temos um escolar de 7 anos de idade, do sexo masculino, com crises epiléticas de movimentos clônicos do lado esquerdo da boca, associada à disartria, cialorreia, geralmente ao despertar e dura 2 minutos. Fica ali fazendo
Clonia. O eletroencefalograma mostra descargas epileptiformes centrotemporais bifásicas de grande amplitude à direita. Faz sentido a crise ser à esquerda. Com relação ao diagnóstico mais provável, podemos afirmar que, letra A, crises com alucinações gustatórias, de medo ou alterações autonômicas exclui o diagnóstico. Letra B, a idade de início das crises é de 2 anos de vida. Letra C, a evolução para a encefalopatia epiléptica do desenvolvimento é esperada nesses casos. E letra D, a regressão com padrão espícula-onda contínua do sono pode ser esperada no início do quadro. Vamos conversar um pouquinho sobre o que essa questão está dizendo e sobre as principais síndromes epilépticas que a gente tem. A primeira que eu quero começar é a que mais cai. Eu não peguei uma questão dela, porque geralmente são questões mais fáceis, mas eu quero que você domine. Então, quando a gente fala de epilepsia ausência da infância, estou te falando daquele padrão clássico, que começa num paciente escolar, geralmente ali por volta dos 6 a 8 anos de idade. A clínica constitui de múltiplos apagões, rápidos, breves, duram segundos, às vezes de 3 a 10 segundos o paciente para e volta daqui a pouquinho. Eu posso ter automatismos e eu posso ter crises tônico-clônicas associadas. Em algum momento esse paciente pode começar a fazer crise tônico-clônica generalizada e esses apagões o paciente volta como se nada tivesse acontecido. Eles são deflagrados também por hiperventilação. O que mais que eu tenho que saber? O eletroclássico. Eu tenho aquele padrão de espícula ou de ponta-onda generalizada em todas as minhas derivações de 2,5 a 4 Hz. Eu já vou te mostrar o que é isso, caso não tenha ainda ficado claro para você. O que deflagra essa crise? Hiperventilação. Uma boa prova de hiperventilação deflagra crise em paciente com ausência em aproximadamente 90% dos casos, desde que não medicado. Combinado? E além disso, o que fala contra? Isso aqui é um ponto que eu quero que você preste um pouco de atenção, porque a Unifesp gosta de cobrar. O que fala contra? Não é que exclui necessariamente, tá? Mas o que é esquisito de ter na ausência? Porque se a gente for pegar o paper da Eli, pô, tem coisa que fala contra, tem coisa que é sinal de alarme, tem coisa que exclui. Eu botei tudo meio que no mesmo grupo para começar a ficar esquisito para você. E você olhar e falar, isso não parece uma ausência, isso não parece um assento temporal. Então, se eu tenho um eletroencefalograma que é predominantemente focal e não generalizado, isso aqui é uma epilepsia generalizada, é esquisito. Um paciente que tem algum transtorno do neurodesenvolvimento, que não TDAH. TDAH ainda acontece bastante na ausência, mas tipo deficiência intelectual, principalmente moderada, grave, não era para acontecer. Isso não é uma encefalopatia epiléptica. Qualquer outro tipo de crise que seja muito frequente, qualquer outro tipo que não ausência, né? Mesmo a tônico-clônica generalizada que pode ter, se eu só tenho tônico-clônica generalizada, é esquisito. Se eu só tenho mioclonia, eu tenho muita mioclonia, fala a favor, sei lá, de uma epilepsia ausência mioclônica, combinado? Que é outro tipo de síndrome. Se eu tenho em qualquer momento crise tônica, crise atônica, lembrando que crise tônica vai me fazer pensar muito lá em Lennox-Gastaut. Crise atônica pode me fazer pensar em outras síndromes epiléticas, também geralmente que acometem crianças mais novas, ou regressão do neurodesenvolvimento. A ausência é uma epilepsia do bem. E o que eu tenho que saber de tratamento? Tem 2 medicações, valproato e etosuximida. Valproato é uma excelente medicação, a etosuximida também, embora seja mais difícil da gente encontrar e mais caro. Se por acaso eu tenho uma menina adolescente, levetiracetam ou lamotrigina podem entrar no lugar do valproato. Lembra para mim que valproato em menina adolescente, ele é muito teratogênico, a gente toma um pouco de medo pelo risco de gravidez. E o que a gente tem de especificidade dessa síndrome? O diagnóstico diferencial com epilepsia ausência juvenil. Juvenil começa um pouco mais tarde, as ausências começam a ficar um pouco mais prolongadas, mas é muito semelhante as duas coisas. O eletro pode ser um pouquinho mais rápido do que na ausência. Então vamos olhar o eletro rapidinho, que é um eletro clássico que as provas gostam de cobrar para vocês. O que eu sempre falo para vocês? Entre essas 2 linhas aqui, tá vendo que tem 2 linhas descendo, meio cinzinhas, aqui que a gente consegue observar? O intervalo entre essas 2 linhas marca 1 segundo. E essa unidade de Hertz, então quando eu falo que tem ponta-onda, 2,5 a 4 Hertz, é porque eu vou ver esse complexo, esse padrão que se repete, que tem uma pontinha e uma onda grande depois. Esse padrão vai acontecer entre esse 1 segundo, entre 2,5 e 4 vezes. Como a gente consegue ver aqui no artigo, nesse eletro, eu tenho mais ou menos 3 padrões desse acontecendo no intervalo de 1 segundo. Então eu tenho um padrão ponta-onda ou espícula-onda,
Generalizado, acomete todas as derivações e começa justamente no mesmo momento, acontecendo aí a 3 Hz. Isso configura para mim uma epilepsia, ausência da infância. É o padrão clássico que a gente vai observar. Deve estar tendo clínica, porque a minha criança já teve aqui um período mais prolongado, né? Se a gente contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu me perdi um pouco na conta, que está difícil de ver aqui, mas foi entre 7 e 8 segundos, mais ou menos, que essa criança apresentou um apagãozinho ali e ela volta como se nada tivesse acontecido. Essa é a EPI que mais cai na Unifesp. Mas eu quero ir um pouco além. Vamos falar da mioclônica juvenil, um dos tipos mais comuns de epilepsia, principalmente ali no meu adolescente, no meu adulto, que assim como a ausência infantil, ela também é uma epilepsia idiopática, generalizada e claramente genética, e a gente só não sabe exatamente o gene que dá, parece ser uma coisa mais poligênica. Então, por ela ser do mesmo grupo que a ausência infantil, elas às vezes se misturam um pouquinho. Tem algumas coisas que pode confundir. Na sua prova é mais difícil de ficar um pouco na dúvida. O que a gente tem aqui? A idade é um pouco mais velha, costuma acometer paciente adolescente. E como o nome diz, eu tenho mioclonias. Então eu tenho movimentos, abalos rápidos, de susto, geralmente de membros superiores, que acontecem no período da manhã, logo ao despertar, associada com crises tônico-clônicas generalizadas, geralmente aí no sono ou logo que desperta. Mas eu posso ter ausência também. Isso não fala completamente contra. Lembra que é tudo como se fosse um grande espectro de doenças semelhantes, são todas meio primas. Então elas se parecem em alguns momentos. Eu posso ter tônico-clônica generalizada aqui, eu posso ter tônico-clônica generalizada na ausência, mas se eu começo a ter muita mioclonia, fala mais a favor de uma mioclonia juvenil. Combinado? O eletroencefalograma é parecido. Eu tenho ponta-onda ou espícula-onda e eu tenho poliponta-onda. Poliponta, poliponta-onda generalizada. Então pensa aqui comigo, imagina aquela tela do eletro que eu botei para você. Eu vou pegar todas as derivações, um padrão semelhante à ausência infantil, ou então, antes de eu fazer a minha onda, eu faço um rabisquinho, como se fossem várias pontinhas juntas. Esse nome, poliponta, é a marca eletrográfica do que a gente chama de mioclonia. Então, quando eu observo poliponta, eu tenho que procurar mioclonia no meu paciente. Isso aqui pode ser deflagrado muito por fotoestímulo. Então é importante eu fazer a minha prova de ativação ali do fotoestímulo durante o meu eletroencefalograma. O que deflagra a crise? Já comentei com vocês, a fotoestimulação e a privação de sono. Então olha o problema num adolescente que vai para farra, vai para noite, bebe, que também é um dos fatores que pode piorar. Então eu tenho que estar ciente, tenho que orientar isso no tratamento do meu paciente. O que fala contra? Um início muito precoce. Assim como a ausência da infância, isso não é uma encefalopatia epilética, então deficiência intelectual é esquisito. Crise atônica ou crise tônica são critérios muito parecidos com a ausência da infância. Entrar em status tônico-clônico generalizado são crises mais rápidas aqui. Ou se eu tenho um exame neurológico alterado. É para estar tudo bem, essa criança só tem uma epilepsia, que começa na idade juvenil. O tratamento vai ser feito de maneira muito semelhante à ausência com valproato. Valproato é uma excelente medicação para crises idiopáticas, epilepsias idiopáticas generalizadas. Qual que é o problema? Meninas adolescentes, eu preconizo a segunda opção, que é o levetiracetam. E o que a gente tem de especificidade aqui é que a ressonância magnética ela não é necessária em nenhuma dessas epilepsias idiopáticas generalizadas, nem na ausência juvenil, nem na exclusivamente tônico-clônica generalizada. Eu não preciso, eu não vou ter alteração. E ela não, geralmente, com alguma parcela dela, não vai remitir. Diferente da ausência, que 60% aí consegue remitir em algum momento, a MJ geralmente acompanha o paciente para o resto da vida. Mas é uma epilepsia de fácil controle. Fechou mais uma? Vamos para a nossa terceira. Eu quero te falar da antiga epilepsia rolândica, da epilepsia com espículas ou pontas centrotemporais. Isso é um marcador eletroencefalográfico. Eu vou ver aquelas espículas na parte mais centrotemporal, que fica mais ou menos por essa região, mais ou menos aqui, né, do meu eletroencefalograma. A idade da rolândica vai ser escolar, assim como a ausência. Aqui eu não estou te falando mais de uma epilepsia idiopática generalizada. Isso aqui é uma epilepsia focal. Ou seja, eu vou ter uma clínica focal nesse meu paciente. Então ela vai acometer escolares e a clínica é focal orofaríngea, então é comum eu ter clonias
aqui dessa região, repuxa de um lado, pode ser hora de um lado, pode ser hora do outro lado. Eu posso fazer coisas aqui de faringe, então eu posso fazer disartria, cialorreia, o paciente não consegue deglutir muito bem, não consegue falar, e tradicionalmente são crises que acontecem à noite e durante o sono. E olha só, geralmente quando ele tem, pode acometer um pouquinho o braço também, tá? Mas geralmente essa descrição de pegar a boca, pegar a face é muito comum. Então essas focais orofaríngeas, o paciente pode até manter a consciência preservada. Eu também posso ter crises tônico-clônicas generalizadas, principalmente durante o sono. O eletroencefalograma, o nome já diz, eu tenho espículas centrotemporais. Então isso não vai aparecer o eletro para você, mas eles vão descrever dessa maneira, com uma grande amplitude, que é exatamente o que a nossa questão do início da aula comentou. E por fim, o que deflagra a crise? Sono, né? Uma crise que acontece predominantemente durante o período noturno. E o que fala contra? Crise tônico-clônica generalizada no paciente acordado é muito esquisito. Crise autonômica, crise de vômito, crise de rubor, crise de diarreia, crise de alguma alteração puramente cardíaca, né? Uma taquicardia, uma bradicardia, regressão, status no sono, status, né? Status epilético, não é comum. Isso fala contra e vai falar a favor, por exemplo, de outras epilepsias que vão acometer o meu paciente durante o sono. Por exemplo, uma encefalopatia epilética clássica que faz diagnóstico diferencial, que é a ponta-onda contínua do sono. Ou a ESES, pode ser POX, que é a sigla para isso que eu acabei de falar para você, ou ESES, o estado de mal epilético durante o sono. Isso aí é uma encefalopatia epilética que regride comportamento, regride cognitivo e que também tem crise durante o sono. Mas olha como uma coisa completamente diferente da outra. Aqui eu não vou esperar alteração, por exemplo, de regressão. Eu não vou esperar deficiência intelectual. Eu não vou esperar estado no sono, estado de mal epilético. Ressonância magnética com alguma focalidade, não precisa, não é nem obrigatório fazer, mas se fizer, não é para vir com alguma alteração ali, alguma lesão focal. E eu não posso ter crise com muita frequência. Se eu começo a ter muita crise, isso é esquisito para o meu paciente, não fala a favor de uma epilepsia rolândica. O tratamento nem sempre é necessário, justamente pela frequência ser baixa. Eu posso manter esse paciente, desde que muito bem conversado com os pais dele, sem medicação. Se por acaso eu optar em tratar, fármacos focais são a minha primeira opção. E para a gente finalizar, o que é interessante de entender sobre a rolândica? Ela some na puberdade. E olha só, tem uma outra especificidade interessante. É comum eu observar, especialmente na epilepsia centrotemporal, uma paralisia de TOD pós-ictal. Lembra aquilo? Uma hemiparesia, pode ficar um tempo ali, pode durar até algumas horas. Claro que aí eu vou me preocupar um pouco mais se não fez um AVC secundário. Mas não é incomum que depois de 1, 2, 3 episódios, eu observe que o padrão desse paciente é fazer uma paralisia de TOD no pós-ictal, que pode durar aí alguns minutos, algumas horas, às vezes até alguns poucos dias no meu paciente. Fechou? Vamos então para a nossa questão, que a gente conversou lá no início, do nosso escolar de 7 anos de idade, que tem clonias do lado esquerdo da boca, nem colocou aqui que é durante o sono, né? Mas geralmente é o despertar, são crises curtas, ao despertar que pode acontecer, clonias, disartria, cialorreia, tô te falando de crises orofaríngeas, e o eletroencefalograma mata a pau ali o que a gente queria. Tem espículas centrotemporais de grande amplitude, bifásicas, que pode aparecer também, que é uma especificidade aí do eletroencefalograma. Diante da nossa principal suspeita, que é uma epilepsia centrotemporal, espículas centrotemporais ou a antiga epilepsia rolândica, o que eu posso afirmar? Letra A. Crises com alucinações gustatórias ou de medo ou alterações autonômicas exclui o diagnóstico. Eu te falei que isso era um dos critérios que falava contra. Eu tenho outros tipos de síndrome, outros tipos de epilepsia que cursam com isso. Uma delas, que cursa com alterações autonômicas, é a síndrome de Panayotopoulos, antigamente chamada assim, hoje em dia chamada de epilepsia com crises autonômicas. Crises às vezes muito prolongadas, crises que tradicionalmente começam com vômitos. Também são crises focais, também são epilepsias focais, geralmente com eletro mais multifocal, e eu posso ter crise, inclusive status, ao longo do sono, porque o paciente pode fazer crises autonômicas com uma duração maior que 30 minutos. Também são muito raras. É comum que o paciente fique muito tempo sem apresentar, e o tratamento também pode ser ponderado caso a caso. Então, de fato, isso aqui exclui o diagnóstico de centro temporal, e eu vou pensar em outras possibilidades.
Letra B, a idade de início das crises é de 2 anos de vida. Te falei que não. Essa é uma epilepsia do escolar. Geralmente vai acometer meu paciente com 8, com 9 anos de idade. Não é 2 anos de vida. Letra C, evolução para encefalopatia epilética do desenvolvimento é esperada? Isso também fala contra a possibilidade de uma epilepsia rolândica. Eu vou pensar mais aqui. Se eu tenho encefalopatia epilética do desenvolvimento, eu penso em diagnósticos diferenciais. Por exemplo, uma ponta-onda contínua do sono, a POX, ou o nome alternativo dela, a ESES, E-S-E-S de novo, que atualmente a gente chama até de ES-UAS. O problema da epilepsia é que ela muda muito de nome. Mas basicamente eu estou pensando num estado, numa epilepsia encefalopática de duração durante o sono. Não é o caso da rolândica. A rolândica é do bem, é autolimitada, geralmente acaba ali por volta da puberdade. E para a gente finalizar, regressão com padrão espícula-onda contínua do sono é esperada. De jeito nenhum. Esse quadro aqui seria esperado junto com C. Se eu somasse essas duas coisas, eu esperaria uma encefalopatia epilética durante o sono nesse paciente. Não é o caso esperado. Para a gente finalizar aqui com a nossa dica padrão ouro, o que eu tenho que lembrar? Primeira coisa que eu vou observar, idade de início. Falou de epilepsia, eu tenho que tentar encaixar uma síndrome epilética ali. E a primeira coisa que eu vou observar é a idade de início. Depois o tipo de crise. E por fim, o eletroencefalograma. Essas 3 coisas você tem que dominar das principais síndromes. A gente comentou de algumas aqui. Na letra B, o que é uma autolimitada e o que é uma encefalopatia epilética? Se eu estou pensando numa crise autolimitada, numa epilepsia autolimitada, a maioria dos que eu falei aqui são ou autolimitadas ou têm um bom curso, elas não vão cursar com regressão, elas não vão cursar com atraso. Então é importante observar se está tudo encaixando as pecinhas no quebra-cabeça. Na letra C não, né? No terceiro tópico que eu quero falar, as generalizadas idiopáticas, ausência juvenil, ausência da infância e mioclônica juvenil, e também a tônico-clônica mais exclusiva, elas se trocam. Então eu posso ter características de uma ou de outra misturadas entre si. Só que eu tenho sempre que entender qual é o principal padrão que a questão está apresentando para mim, para eu classificar qual é a síndrome. E por fim, lembra para mim, adolescente e valproato não combinam. Eu sempre vou priorizar o levetiracetam numa menina, adolescente, mulher, ou lamotrigina em casos selecionados. Geralmente a questão vai colocar uma substituição ou de valproato por levetiracetam ou de valproato por lamotrigina. Combinado? Beijo grande e até a próxima! E hoje eu quero adentrar nos melindres, nas nuances da Unifesp. Quero te falar um pouquinho mais sobre transtornos do neurodesenvolvimento e o que você tem que saber para a prova da Unifesp. Primeira coisa, por que eu estou aqui falando disso? Cai muito, Joana? É uma coisa comum? É uma coisa comum. É uma coisa tão comum que é o dia a dia do qualquer consultório do neurologista infantil. Então, por mais que nos últimos anos tenha caído um pouquinho aí, né, de 2005 comparativamente com 2023, toda hora está saindo artigo novo, toda hora está saindo consenso novo e eu quero que você domine. Para a Unifesp, eu quero que você domine especificamente algumas ponderações mais específicas sobre as medicações que você vai fazer em cada um dos principais transtornos e sempre uma das grandes referências dentro da neuro para a Unifesp é o Tratado de Neurologia Infantil Brasileiro do Dr. Marcelo Masrua, que é um docente lá da Unifesp, e sempre cai alguma nuance do tratado e eu vou trazer isso aqui para vocês. Então, para a gente começar, vamos dar uma olhadinha numa questão. Questãozinha fresca de 2025. A gente tem uma escolar de 9 anos de idade que tem um diagnóstico de TDAH. Iniciamos o metilfenidato de liberação prolongada, aquele que dura mais tempo do que o habitual, do metilfenidato habitual que a gente prescreve, foi encaminhada para psicoterapia e eu solicito uma reavaliação após 3 meses, adequadíssima à conduta. No retorno, os pais relatam que a atenção, que era o principal, né, o fenótipo dela era desatento, que a atenção melhorou muito, mas que em compensação houve uma perda de apetite considerável, perda de peso e uma cefaleia frequente. Diante dos eventos adversos, qual a melhor conduta? Na letra A, eu troco o metilfenidato para lisdexanfetamina, que é de liberação imediata e avalia os efeitos adversos. Letra B, eu troco a medicação para um inibidor seletivo da recaptação de norepinefrina e avalio eventos adversos. A letra C é igual a B, só que ao invés de trocar por um inibidor seletivo de recaptação de nora, eu troco por um exclusivo de serotonina. E na letra D, eu suspendo e deixo só com psicoterapia. Para responder essa pergunta, a gente vai adentrar um pouquinho mais nos transtornos do neurodesenvolvimento, especificamente nas principais medicações que são realizadas. E eu queria começar
pelos grandes carros-chefes do neurodesenvolvimento, que talvez, né, o principal de todos que a gente mais passa no consultório seja a risperidona. A risperidona se trata de um antipsicótico atípico, então ele veio, né, naquela leva de tentar descobrir antipsicóticos para ação na esquizofrenia, a gente acabou descobrindo que ela funciona para outros transtornos psíquicos e psiquiátricos também. Então ela é um antipsicótico atípico, ela vem depois do grupo do haloperidol, por exemplo, que são os típicos de primeira geração, e, por isso, ela tem alguns efeitos e alguns efeitos adversos que são específicos dela. O mecanismo de ação dela é uma antagonista da dopamina, no receptor D2, e de serotonina, no receptor 5-HT2A. Então, o que a gente tem aqui, comparativamente, dos antipsicóticos típicos com os atípicos? Primeiro de tudo, quem é quem? A gente tem nos típicos, o principal, o carro-chefe, é o haloperidol, o aldol que você está mais do que acostumado a ver, mais até no adulto do que na pediatria. Clorpromazina é um outro. E nos antipsicóticos atípicos, eu estou te falando principalmente da risperidona, e um que a gente gosta muito, a gente tenta usar, mas que o custo dele acaba segurando um pouco, é o aripiprazol. Por que a gente acaba preferindo os antipsicóticos atípicos quando a gente fala de transtorno do neurodesenvolvimento? O mecanismo de ação muda um pouco. A principal ação vai ser o bloqueio dopaminérgico via receptores D2, mas os antipsicóticos atípicos, eles têm um papel secundário nesse receptor de serotonina, no 5-HT2A. Ele atua como antagonista barra um agonista parcial, né? Então ele vai fazer um efeito aí compensatório da serotonina. E por que a gente prefere tanto esses aqui? Porque a gente tem um perfil de efeitos colaterais diferentes. Quando a gente fala dos antipsicóticos típicos, eu tenho uma incidência muito grande de síndrome extrapiramidal. Lembra quando a gente fala de discinesia tardia, de paciente que começa a apresentar, por exemplo, movimentos, uma hipermovimentação, movimentos involuntários? Eles vão ser muito presentes nos antipsicóticos típicos, e especificamente a discinesia tardia, às vezes a gente retira a medicação e não consegue reverter a situação. Hiperprolactinemia também é comum, então em meninos pode dar ali uma ginecomastia significativa. Ao passo que os antipsicóticos atípicos, veja bem, não é que eles não tenham efeito colateral, eles têm um perfil muito melhor. O perfil de efeitos colaterais é diferente e eles são, no geral, mais controláveis. Eles estão mais no papel, na mão do médico, para conseguir controlar eles um pouco melhor. Então, quando eu falo de ganho de peso, síndrome metabólica e menos extrapiramidalismo, torna os antipsicóticos atípicos uma das nossas principais opções dentro dos transtornos de neurodesenvolvimento. E especificamente dentro do TEA. Eu quero falar um pouquinho de TEA com vocês para a gente entender quais são as medidas que a gente pode fazer, qual é a conduta, qual é o manejo que eu posso fazer do meu paciente com TEA. Segundo os últimos guidelines, tem algumas coisas que a gente pode priorizar a depender da principal característica clínica que eu estou observando no meu paciente. Então, se eu observo que o principal problema, ou um dos problemas, é um déficit de comunicação, é uma dificuldade de socializar, ou uma inflexibilidade, uma rigidez cognitiva muito significativa, terapias caem super bem. Eu tenho diversos tipos de terapia, ABA, TCC, principalmente para paciente, né, um pouco mais velho, que tem uma capacidade verbal boa. A técnica TEACH podem ser utilizadas. E para isso aqui, eu não tenho um medicamento específico. Quando eu falo, por exemplo, de um dos principais problemas que levam um paciente com TEA ao meu consultório, a agressividade, a irritabilidade, a autoagressividade, a agressividade para com outros, aqui sim eu tenho uma terapia medicamentosa interessante. E entram aqui os antipsicóticos de segunda geração, sendo que a maioria dos consensos vai colocar a risperidona como a primeira opção. O aripiprazol entra como uma outra opção também. Às vezes eu tenho um perfil de efeitos colaterais um pouco melhor, com menos ganho de peso, com o uso do aripiprazol. Mas a risperidona ainda é o que a gente tem mais experiência clínica, mais manejo ali. E, por fim, eu tenho que, obviamente, tratar as minhas comorbidades. A gente sabe que o TEA não vem sozinho. TEA pode vir em momentos diferentes da vida do meu paciente com outras coisas. Então, se eu tenho, por exemplo, transtornos do sono, principalmente de indução do sono, a melatonina entra como uma boa opção. Se eu tenho, por exemplo, um TDAH comórbido de um TEA, eu posso me valer aí, me fazer usar mão de psicoestimulantes ou da atomoxetina, que a gente já vai falar um pouquinho mais no próximo slide. E, obviamente, se eu tenho epilepsia, que é uma comorbidade muito frequente com TEA, eu tenho que fazer mão dos FACs, né, dos medicamentos anticonvulsivantes, aí das fármacos anticonvulsivantes. Então, só para a gente ficar, né, em mente que antipsicótico de segunda geração não vai tratar
tudo e qualquer coisa do TEA. Ele é muito bom, muito bem indicado para agressividade, para irritabilidade. Eu não preciso passar, então, olha a nuance do negócio, risperidona para todo paciente só porque ele tem um TEA. Eu tenho que avaliar individualmente cada um e traçar uma conduta mais adequada. Combinado? Vamos falar um pouquinho então de TDAH, de transtorno do desenvolvimento, transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade, perdão. Eu quero conversar aqui com vocês sobre quais as medicações de primeira, de segunda linha e como elas vão funcionar. Até porque a nossa questão é sobre isso. Então, quando eu falo de medicações de primeira linha para transtorno de déficit de atenção, eu estou te falando principalmente dos psicoestimulantes. O nome já diz, eu vou estimular a minha mente. Psicoestimulantes, a gente tem aí os dois principais grupos, o metilfenidato e as anfetaminas. E aí, né, a questão até coloca a lisdexanfetamina, é uma das anfetaminas que eu posso utilizar, uma das mais utilizadas, dentro do tratamento do TDAH. O que é importante da gente saber? Essas medicações em bula estão autorizadas apenas a partir de 6 anos de idade. Qualquer coisa menor do que isso, eu sempre vou priorizar uma terapia parental, eu vou aumentar o controle ambiental, vou explicar aos pais como funciona o TDAH, que técnicas eles podem utilizar ambientais, comportamentais, para conseguir melhorar o quadro clínico da criança, antes de sair partindo para uma terapia medicamentosa. Isso eu estou falando em menores de 6 anos. Até porque a terapia não é indicada em bula para menores de 6 anos. Passou dos 6 anos de idade, terapia medicamentosa já entra como primeira linha no TDAH, de preferência associada com terapia, de fato, né, psicoterapia aí no meio. As medicações de primeira linha sempre vão ser os psicoestimulantes. Agora, eu tenho medicações de segunda linha. Quais são elas? Atomoxetina, clonidina, elas entram no consenso, tem outras que são estudadas, essas são as duas principais. E quando que eu vou utilizar uma medicação de segunda linha? Quando já logo de cara eu tenho alguma contraindicação a um psicoestimulante ou quando eu tenho algum efeito colateral que eu não consiga conduzir muito bem. Tanto o metilfenidato quanto as anfetaminas têm um perfil medicamentoso, um perfil farmacocinético, até muda um pouquinho, mas um perfil de efeitos colaterais, principalmente, muito semelhante. Então, no geral, não adianta eu trocar uma pela outra. Quando a gente fala de metilfenidato e anfetaminas, o principal mecanismo de ação aqui vai ser um aumento de dopamina e noradrenalina na fenda sináptica. Eles também atuam ali como um agonista parcial de serotonina. Isso gera até um medo teórico, né, do paciente ter uma bipolaridade e acabar ciclando ali um pouquinho, mas, via de regra, o principal efeito é realmente o aumento de dopa e nora na fenda sináptica. Lembra que, para mim, que o TDAH ele tem um problema de diminuição de dopamina no córtex pré-frontal, gerando aí esse dificuldade de controle de impulsos. Então, faz sentido o mecanismo de ação. Quando eu falo de metilfenidato e anfetaminas, eu tenho medicamentos de curta duração ou de liberação estendida. Isso vai influenciar aí no tempo que minha criança vai estar medicada, e isso vai ser avaliado caso a caso. E como efeitos adversos, que é o que eu quero que você preste mais atenção, eu tenho anorexia, e isso pode ser importante, insônia, por isso que a gente prioriza tomar bem no início do dia, hipertensão, arritmias, redução de velocidade de crescimento, então esse VC é para isso, e tiques. Tudo isso pode ser deflagrado ou piorado com o uso dessas medicações. Então, olha só, hipertensão e arritmia é fundamental que eu pergunte sobre história familiar cardiológica do meu paciente e faça um bom exame cardíaco nele também, continue aferindo a PA a cada consulta para avaliar se está tudo bem com ele. Isso aqui é o que a nossa criança apresentou. Então, pela lógica, eu trocaria a minha medicação de primeira linha por uma de segunda linha. Vamos bater rapidinho, então, um pouquinho sobre a atomoxetina. O que eu tenho que saber sobre ela? Mecanismo de ação é um inibidor seletivo do transportador de nora, então eu aumento a noradrenalina na minha fenda sináptica, também aumenta um pouquinho a dopa, mas o principal é esse aumento de noradrenalina. Então, né, no córtex pré-frontal isso vai fazer um efeito. E por que ela é segunda linha? Porque ela é menos eficaz que os psicoestimulantes. Porém, em tese, ela é menos ansiogênica e ela tem principalmente um menor potencial de abuso. A gente sabe que tem muita gente por aí que acaba usando psicoestimulantes até na night. E isso é um problema de saúde pública que a gente tem. A atomoxetina não gera esse barato que os psicoestimulantes geram.
E aí, como eventos adversos, eu tenho um perfil um pouco mais tolerável a depender do paciente. Ela dá um pouco de anorexia, ela dá um pouco de dor abdominal, pode dar cefaleia, pode dar um pouco de sonolência, mas ela não dá aquela anorexia, aquela ansiedade, aquela aceleração, nem os efeitos cardiológicos. Então, a depender do perfil que eu queira para o meu paciente, a atomoxetina é uma medicação interessante, mas olha só, ela é segunda linha. Então, se não tiver uma contraindicação clara, eu tento primeiro de primeira linha e depois a atomoxetina, justamente porque ela é menos eficaz que as medicações de primeira linha. Batendo rapidinho sobre a clonidina, que você deve estar se perguntando, pô, eu nunca vi clonidina com esse efeito. Se você já viu a clonidina, né, geralmente no adulto a gente usa mais. Por que a gente não usa tanto clonidina na pediatria? Porque a clonidina ela é um agonista alfa-2 adrenérgico parcial. Joana, o que a adrenalina tem a ver aqui? Pois é, a clonidina originalmente é uma medicação para controle pressórico. Então a gente acaba usando às vezes, né, como quarta medicação em paciente adulto com hipertensão arterial. Só que o que a gente observou? Que a clonidina tem um papel no controle inibitório dos impulsos. Então ela pode fazer também esse controle de segurar um pouco a impulsividade do meu paciente. Mas, de novo, ela é segunda linha. E ela é segunda linha tanto porque esse controle não é tão eficaz assim, como principalmente ela tem muito efeito colateral. Principalmente sonolência. Às vezes a gente acaba usando a clonidina em algum transtorno comportamental que eu preciso sedar um pouquinho aquele paciente. Poxa, tá uma autoagressividade muito importante ou não dorme nada, a clonidina entra como uma opção interessante. Ela pode, logicamente, causar hipotensão, até porque esse é o objetivo inicial dela, bradicardia, tontura, boca seca, alguns efeitos ali colinérgicos podem acontecer também. Então, de medicamento era isso. E agora, para dar um cheiro do que o tratado que eu coloquei para vocês gosta muito de cobrar e já foi questão de prova da Unifesp, eu queria comentar brevemente, dentro de transtornos do neurodesenvolvimento, sobre a pseudo-regressão do desenvolvimento. O que isso quer dizer? Eu estou te falando de alguma coisa que acontece no meu paciente, que é uma doença não progressiva, então eu não estou te falando, né, de uma doença neurodegenerativa, um errinato do metabolismo, uma encefalopatia epilética, não é nada disso. Acontece alguma coisa que ele parece piorar do desenvolvimento, ele volta atrás. Só que isso não é de fato uma doença neurodegenerativa. Eu vou te colocar alguns exemplos para ficar um pouco mais claro. Mas por que é importante eu identificar quando é uma regressão de fato ou quando é uma pseudo-regressão? Porque quando eu tenho uma pseudo-regressão, eu tenho uma grande chance de reversão com o tratamento do que aconteceu, da condição que está ali acontecendo. Então, quais são opções? Uma EPI mal controlada, que não é uma encefalopatia epilética, às vezes é uma EMJ, é um paciente com algum tipo de crise focal muito frequente e que pode causar uma pseudo-regressão de desenvolvimento. Quando eu controlo, melhora. Distúrbios do movimento. Então, se eu tenho, por exemplo, um paciente que tem uma distonia muito importante de membros inferiores, ele vai parar de andar. E se eu controlo essa distonia, o paciente volta a andar adequadamente. Uso excessivo de antiepiléticos, uso excessivo de sedativos, pode acontecer. Doenças sistêmicas que estão ali no meio do caminho, se meu paciente interna, se meu paciente pega, sei lá, uma pneumonia, uma sepse grave, eu posso acabar evoluindo com um quadro de pseudo-regressão. Perda de mobilidade por retração tendínea. Isso aqui é muito importante, tá? Por exemplo, pacientes que têm doenças, sei lá, neuromusculares e vão piorando, perdendo a marcha, às vezes eles perdem a marcha antes do tempo programado, por exemplo, no Duchenne, que deveria perder ali nos 9, 10 anos, eles perdem antes porque vai retraindo o tendão de Aquiles e eu acabo tendo uma deformidade óssea, ósseo-esquelética, e que ele acaba parando de andar antes do tempo. E, na realidade, isso é contornável com cirurgia. Por fim, hidrocefalia progressiva, se eu controlo a hidrocefalia, também pode melhorar o quadro do meu paciente, e transtornos psiquiátricos, como, por exemplo, a depressão. Isso aqui foi tirado diretamente do Tratado Majul e eu quero que você flerte com esses focos aqui. Tem mais coisa além disso, é só ter um pouco de bom senso para entender o que pode causar uma regressão e que pode melhorar mais para frente, não sendo uma doença neurodegenerativa de fato. Para a gente finalizar, então, vamos voltar na nossa questão da paciente com TDAH que não tolera o psicoestimulante. Não tolerou a medicação de primeira linha, eu volto para a minha medicação de segunda linha. Eu volto não, né? Eu vou para a minha medicação de segunda linha, eu tento uma medicação com um perfil de efeitos colaterais diferente. Quando eu falo de inibidor seletivo da recaptação de norepinefrina, eu estou te falando, por exemplo, da atomoxetina, que entra como a segunda linha. Por que não pode ser a letra A? Porque eu estou trocando o metilfenidato por uma anfetamina. Mesmo perfil de efeitos colaterais, não faz o menor sentido, a criança vai continuar ruim.
Por que que eu faria a letra C, um ISRS, né? Porque isso aqui não faz o menor sentido. Não é a letra C a resposta, porque ISRS não entra como medicação de segunda linha clássica de TDAH. Entra como primeira linha para depressão, para transtorno de ansiedade generalizada e deixar só com psicoterapia. A gente sabe que em pacientes maiores de 6 anos de idade, só psicoterapia não é o tratamento adequado para TDAH. Combinado? Então vamos seguir aqui um pouquinho mais, só para dar aquela dica padrão ouro. O que eu quero que você leve da Unifesp para a Unifesp, além do que eu já comentei? Lembra da tua avó. Lembra dos tempos antigos do Brasil? Um ditado super comum que todo mundo fala, que toda vozinha fala: nem tudo que reluz é ouro, meu filho. O que eu quero dizer com isso? Nem todo atraso de fala, transtorno de fala, é transtorno do espectro do autismo. Então essa é a dica final que eu quero colocar aqui para vocês do TEA. Não sai achando que atrasou a fala é igual a TEA. A TEA exige outros critérios que tem que estar presentes na minha questão. Sempre fundamental, atraso de fala, transtorno de fala, eu preciso excluir surdez, déficit auditivo, então BERA, uma triagem auditiva cai muito bem. O TEA vai exigir outras coisas além de uma questão de fala. Exige um transtorno de comunicação, tanto da linguagem verbal quanto da não verbal. Então, o gestual do meu paciente também é pobre e eu tenho aqueles padrões estereotipados de comportamento e de interesses. Interesses restritos, rotinas inflexíveis, movimentos estereotipados, que tem que estar presentes para dar o diagnóstico do meu paciente. E como diagnósticos diferenciais de TEA ou de atraso de fala, eu tenho outras coisas. Outros transtornos de desenvolvimento, como por exemplo o transtorno do desenvolvimento da linguagem, o TDL, que é uma coisa restrita apenas à linguagem. Eu não vou ter outros padrões estereotipados, interesses restritos. Síndrome de Rett pode aparecer nas meninas, né, que tem ali uma idade mais para frente, microcefálicas, adquiridas, aquele movimento muito com as mãos, transtorno da comunicação social pragmática, que eu tenho uma dificuldade do pragmatismo da comunicação, e por aí vai. TEA é um dentre os diversos transtornos de desenvolvimento que afetam a linguagem para mim. Combinado? Beijo grande e até a próxima!